Então, o que eu quero, né, passar? A importância, né, de nós unirmos as disciplinas, seja com outros professores, ou às vezes o próprio professor, por ter várias formações, né, ele quer justamente resolver um determinado problema, entender um determinado fenômeno, não somente com aquela disciplina, né, porque o conhecimento, um conhecimento, ele se conecta com o outro, né? Por exemplo, tem uma série que eu gosto muito, que é o House, né? E não sei se vocês já assistiram. O que acontece? É um hospital, o House, Dr. House, ele é um infectologista e ele tem uma equipe. Cada um da equipe pertence a uma especialidade. Quando ele está conversando com os médicos e cada um contribui em um conhecimento da sua área, nós percebemos que ali há a interdisciplinariedade. A interdisciplinaridade, ela acontece quando cada área está limitada dentro do seu campo. Então, artes é artes, eu consigo identificar que é artes, filosofia é filosofia, né, história é história, mas ele, quando ele vai resolver um determinado problema, ele não faz essa diferenciação. E por que ele é um médico notável? Porque além de infectologista, ele entende sobre neurologia, ele entende sobre cardiologia, ele entende sobre várias especialidades. A partir do momento em que não há uma separação entre as disciplinas e há um todo, mesmo envolvendo outras disciplinas, para se entender algo complexo, isso é transdisciplinaridade. E aí quem defende essa ideia é Jean Piaget. Que detalhe, é mais difícil ainda. É como se você chegasse para os alunos e tentasse resolver um determinado problema em que os alunos não percebem aonde que está entrando artes, aonde que está entrando filosofia, aonde que está entrando história. É amplo, porque você está falando de história e você vem com o cálculo, mas olha, Hitler fazia esse quadro tem a ver com isso, que tem a ver com isso aqui, e aí entra a psicologia sem eles perceberem que é psicologia. Justamente o todo, uma visão holística, para se entender algo complexo. Tá? E o quanto que isso é difícil na escola, né? E para os professores, porque eles não são formados para terem esse olhar. Né? A disciplina ainda é vista, segundo René Descartes, né? Cada uma separada da outra. E isso não pode existir mais. Tá bom? Alguma consideração final em relação a isso? Eu já vi que algumas professoras trabalham de forma interdisciplinar, maravilhoso, né? Porque o quanto que é difícil, né? Você ter uma visão, porque geralmente nós achamos que a nossa disciplina ela é suficiente e a gente sabe que não é. Alguma consideração, minhas queridas? Algo a acrescentar? Vanessa, Fernanda, Zetinha, Elaine, Cláudia, Gisele, Alex? Não? Bom, vamos lá. Questão da avaliação. Então, o Alex esses dias brigou comigo. Não, você tem que fazer a avaliação. Então, vamos fazer a avaliação. Eu não gosto muito do questionário, né? Por quê? Porque não permite que no questionário você transcenda na resposta, às vezes, uma questão que pode ser um sim ou não, ou você põe uma respostinha pequenininha, né? Não dá para você trazer a sua identidade para a resposta, né? Então, eu pensei em algo bacana,
tá? Que justamente e que com certeza vocês vão fazer assim, brincando, porque até então eu achei que eu teria alunos de graduação, né? Mas aqui é praticamente todo mundo de pós, então tranquilo. E professor com mais experiência que eu. Então, vocês vão elaborar um relatório expondo uma aula. Ela pode ser real, ou ela pode ser ficcional, ela pode ser inventada, em que vocês vão trazer esse conceito da didática. Detalhe, não somente dentro da sala de aula, mas a partir do momento que você chega na escola. Qual é o seu comportamento? Qual é a construção que você está fazendo e, ao mesmo tempo, que esses alunos percebam quem é você, né? Chegou na sala de aula, o professor colocou o pé na sala de aula, a aula iniciou, certo? Porque você estava no corredor com outros alunos. Então, os seus alunos estão ali te esperando, maravilha. Como é que você entra? Como é que você fala com os seus alunos? Né? Você cumprimenta, você fala bom dia, como é que foi o seu dia? Vocês estão bem? Né? Como é que foi a sua aula? Qual foi a dinâmica da sua aula? Isso é muito importante, né? Lembrando que é uma forma de treino, né? Até mesmo para se colocar outros conceitos, né? Que até então pode ser que algum professor aqui não conheça, né? Porque aí eu vou passar para o Alex. Prometo que até amanhã eu envio para você, Alex, o livro do Libânio, né? Que é um livro maravilhoso, tá? Geralmente eu trabalho com livros extensos, mas é um livro maravilhoso. Leiam Pedagogia, uma Pedagogia da Presença, tá? Livro maravilhoso também, né? O cara foi trabalhar com jovens infratores. Então, como é que se lida com o infrator, né? Não é muito diferente da realidade que a gente enfrenta, né? E aí o que acontece? Essa aula ela tem que ter início, meio e fim. Precisa aplicar um exercício, né? Quem gosta de trabalhar com exercícios de fixação, coloca na sua aula. Então você vai me criar um roteiro, né? Trazendo tudo que nós falamos, né? Por isso que toda hora eu estava puxando que vocês falassem, que tirassem dúvidas, justamente para nós chegarmos no final, né? E aí é que eu venho com o conceito da avaliação inclusiva e a avaliação humanística. O que significa isso? Eu sei que o Alex tem pressa que vocês façam a avaliação, porque a universidade, o instituto, ele também tem essa questão burocrática, essa questão, né? Mas eu quero propor uma avaliação diferente, tá? Eu quero que vocês cheguem num nível, porque geralmente na universidade, a dona Cláudia, eu acho que estava falando sobre a questão de nota, o Alex também falou sobre a questão de nota, uma falha na universidade. A avaliação vale de 0 a 10, mas o professor não explica para o aluno o que ele tem que fazer para tirar 10. Então, você vai me propor um roteiro, né? Você vai elaborar um roteiro explicando nos mínimos detalhes, né? De preferência, acrescentar 3 autores, ou seja, se não acrescentou nenhum autor, já é um problema para o 10, né? Por que eu quero esse treino? Porque tudo que nós falamos, nós precisamos trazer autores, tá? E vocês vão simplesmente formatar no modelo ABNT, tá? Por conta de vocês, eu preciso rever o modelo ABNT, porque o modelo que eu uso para os trabalhos é o APA,
Então, eu vou ter que rever tal, mas vocês vão fazer no modelo ABNT, que acontece só no Brasil. O que precisa para tirar 10? É muito fácil. A aula tem que ter a didática, certo? A sua didática. Tem que apresentar 2, 3 autores, tá? E, se possível, o uso da interdisciplinaridade. O seu assunto, por exemplo, é Segunda Guerra Mundial. Quais são as outras disciplinas que você pode trazer para conversar com a sua disciplina? Por exemplo, né, você vai falar de Segunda Guerra Mundial, campo de extermínio, né, na Polônia, e o que era o Zyklon B? Que era o veneno usado. O que esse Zyklon B fazia nas vias respiratórias? Você já trouxe biologia. É muito fácil. Não é algo difícil, né? E montou no formato ABNT, é 10. Detalhe, olha isso, hein? Eu sei que o Alex depois vai brigar comigo, eu espero que não. Se você fizer me enviar, vocês vão me enviar para o meu e-mail, tá? Depois o Alex vai passar para vocês tudo bonitinho. E não estiver de acordo, eu vou devolver o trabalho e vocês vão refazer. Aí vocês vão pensar assim, mas esse professor é muito pilantra, ele quer dar 10 para todo mundo. Não. Eu não fico satisfeito, eu não fico feliz quando o aluno não consegue. É aquela coisa, o aluno tirou 3, ele fica com o 3. Ou seja, ele não aprendeu. O que essa avaliação, inclusive, em que eu vou olhar cada um, a avaliação, inclusive, ela é individual. E eu vou olhar a sua construção. Eu não vou comparar com o outro. E a avaliação humanística é justamente aquela avaliação que eu não crio um rótulo. O professor caminha junto com o aluno para que o aluno chegue no nível que o professor quer. Ou seja, nós eliminamos a nota vermelha, sendo desse jeito, porque o mais importante na avaliação não é criar rótulos, mas é que o aluno aprenda. Você pode fazer uma prova para o seu aluno, o aluno vai mal. Você faz uma outra prova com as mesmas habilidades, e aí você chega e explica para o seu aluno, olha, o que aconteceu com você? Você não viu isso, você não viu aquilo. Vai chegar uma hora que esse aluno ele vai conseguir tirar 10. Aliás, para se passar em concurso, é assim que a gente faz. Você faz um simulado, vai mal. O que você faz depois? Você vai fazendo outros simulados, que não são as mesmas questões, até você compreender o que está exigindo de você. Então, é uma forma diferente, não sei se vocês já aplicaram esse tipo de prova, tá? Dá muito trabalho para o professor, tá? Talvez por isso que muitos professores não trabalham com essa avaliação. Mas eu quero que vocês entendam que vocês precisam aplicar os conceitos que nós falamos, mas as leituras, que é muita coisa para ler, tá? Por isso que são 30 dias para vocês fazerem. Seria até legal vocês fazerem antes, mas vocês têm, né, Alex? São 30 dias, não é isso? Tá? E eu vou ficar esperando, tá? Vocês vão enviar para o meu e-mail e a gente vai conversar, tá? Por quê? Porque não é bem como se eu fosse professor, mas é como se fosse uma mentoria. Não sei se vocês já ouviram falar, existem agora os professores que ganham dinheiro na internet trabalhando com mentoria. E que ele não avalia o aluno por nota. Ele avalia a partir do aluno ter entendido ou não aquilo. E ele faz o aluno entender até ele chegar no nível que o mentor ou o professor quer. Né?
Entendo eu que se a avaliação fosse assim, nós não teríamos tantos traumas, nós não teríamos tantos problemas, nós não teríamos tantos alunos falando assim, nossa, mas eu tirei 6. Por que eu tirei 6? Quantas vezes nós não tiramos 6 na universidade que o professor nem sequer explicou, nem fez a retroalimentação ou feedback do porquê que você... Só que detalhe, ele não te dá chances de você refazer. Ele simplesmente diz, olha, você errou nisso, nisso e nisso, mas você fica com 3. Ou seja, eu resolvi o quê na vida do aluno? Ele tem um 3 e eu também tenho um 3 como professor, que o aluno não aprendeu. Certo? Então vamos lá. Agora para a gente finalizar, tá? Em relação à avaliação. Eu vou passar um textinho pro Alex, o Alex vai passar bonitinho para vocês. Tem o meu e-mail. Durante o processo, vamos conversando, tá? Exemplo, professor, não entendi direito, porque talvez só vai funcionar tudo isso amanhã, porque nós temos um processo de assimilação. Então, talvez amanhã caia a ficha. Vamos conversando, tá? Para que se chegue no produto final. Se por acaso teve alguma falha, né, eu devolvo. Detalhe, a gente tem que parar com essa mania de achar assim, o professor devolveu, tá péssimo, tá horrível. Aí já vem a questão da emoção, né? Não, devolvi porque ainda não chegou no produto que eu quero. Entenderam? Então, não levem para o lado emocional de falar assim, nossa, ele não gostou, tá horrível. Não, tá? Se eu devolver e falar tá 10, acabou. Certo? Certo, Alex? Minhas queridas, alguma consideração, algo que ficou em dúvida? Vamos lá, agora é o momento. Com licença, professor. Eu vou, Toda. eu queria informar assim, eu vou deixar esse descritivo do professor, né, Valfrido, nesse link que eu enviei para vocês, tá bom? Eu entendo que vocês são de plataformas diferentes, né? Alguns acessam pela plataforma da Ato, tem outros que acessam pelo parceiro, mas eu vou concentrar aqui e quem acessa pela plataforma da Ato, eu também vou disponibilizar essa aula lá na plataforma da Ato, tá bom? Obrigado, professor. Opa, imagina, Alex. E aí, alguma dúvida? Alguma consideração? Obrigado, Gisele. Obrigado mesmo. É o que eu falei, eu tentei fazer de forma diferente, né? Se fosse slide, aquela leitura técnica, aquele negócio chato, não precisa ser assim, né? Precisa ser assim quando você vai trabalhar com metodologia, quando você vai trabalhar, por exemplo, com um trabalho desse, né? De você citar, como você vai citar, né? Nossa, obrigado, Gisele, obrigado mesmo. Eita! Aí, maravilha. Depois falam que a afetividade não é importante, né? Ganhei a noite aqui com os comentários. Não sei se o Alex está vendo aqui. Que bom, que bom. Fico feliz mesmo. Obrigado, Vanessa. Obrigado mesmo. E agora eu vou contar uma, uma novidade para vocês. O quanto que vocês vão se tornar importantes na minha vida. Tá? O nome de vocês eu vou carregar para o resto da minha vida, como professor. É a primeira vez que eu dou aula para uma pós. Então, vocês notam que o quanto que é importante. Peraí, cadê o comentário? Deixa eu voltar aqui que eu quero ler tudo.
É, vai ser mais difícil essa avaliação, sim, porque a gente está acostumado com essa avaliação sistemática, né? Essa avaliação vocês vão ver no produto final que é muito bom, tá? Então, com certeza, eu já dei um print aqui na tela, a gente vai conversando, tá? Eu é que tenho que agradecer, foi uma noite maravilhosa, fiquei muito feliz mesmo. Eu acho que eu estava com mais medo da aula do que vocês, né? Porque te dá uma certa insegurança, né? Em relação à aula, ainda usando um Zoom, que deu problema, né? E aí você fica tenso, você acha, ai meu Deus do céu. E aí quando eu comecei a perguntar, nossa, são professoras que estão fazendo pós, professoras com 20 e poucos anos, eu falei, ah meu Deus do céu. Mas eu fiquei muito feliz, muito obrigado mesmo. Agradeço ao Alex, né? Um amor de pessoa, uma pessoa assim, companheira, né? Ficou todo esse tempo, coitado, meu, ficou todo esse tempo, né? Mas muito obrigado mesmo. E foi uma noite muito importante para mim, né? Muito importante mesmo, até mesmo porque chega uma hora que a gente pensa que a gente está sozinho, né? Quando a gente pensa em trabalhar de uma outra forma, né? De trabalhar de uma forma mais é, respeitosa, mais afetiva, e às vezes a gente acha que a gente está sozinho. E o que vocês fizeram foi justamente ratificar, né, para mim, que todos nós estamos no caminho certo. Né? A gente precisa trabalhar de uma outra forma, a gente precisa entender que o adolescente hoje não é o adolescente da nossa geração, né? Nós éramos muito mais, vamos dizer assim, a gente aceitava mais, né? Até os maus tratos. Quantos daqui não foram maltratados? Né? E a gente aceitava, porque a gente via como normal, né? E essa geração não enxerga assim, né? Então a gente tem que realmente trabalhar, e o mais importante é o outro, né? A partir do momento que o professor enxergar isso, né, que é uma vocação de você lidar com o outro e tentar fazer o melhor para o outro, né? A educação ela muda, gente. Pode ser que ela não mude de uma forma geral, mas se nós conseguirmos afetar os nossos alunos, né, de dizer, olha, eu estou aqui, eu estou presente, sabe? A tua vida me importa, que é justamente o livro Por uma Pedagogia da Presença, tá? Então, minhas queridas, muito obrigado mesmo. Uma ótima noite a todos, né? E eu deixo um abraço estendido a todas. Foi uma noite muito legal, tá bom? Então, Alex, meu querido, um abração. Começou dando tudo errado, mas finalizou perfeito. Deus Sim, é grande e que Deus esteja, independente da religião, esteja com todos. É um momento muito difícil, né? Para ajudar o dia de hoje, de manhã eu estive num velório da mãe de um professor que faleceu por conta dessa doença maldita. Então, o que eu peço, o que eu desejo, né, é que todos tenham saúde, família de vocês, e que a gente enfrente isso, né, e que nada aconteça com todos nós. Então, meus queridos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, Boa noite, professor. Alex. Como eu disse, o conteúdo, tá? Uma descrição da atividade, eu vou disponibilizar, tá? E qualquer dúvida pode nos chamar aí nos nossos canais, tá? Muito Ah, obrigado. sim, principalmente e-mail, por favor, podem, né? Estamos à Perfeito. disposição. Perfeito. Muito obrigado, professor. Boa noite. Tchau, gente. Uma ótima noite.